Nós vamos então começar a nossa aula desse domingo, dia 16 de novembro de 2025. Obrigado, Alex. Muito bem. O pessoal vai colocar aí para mim. Pode passar, por favor. Obrigado, Alex. Muito bem, nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, estamos na reta final e hoje o nosso objetivo é estudar o capítulo 25. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos 25. Atos capítulo 25. Nós temos estudado nessa parte final do livro, capítulos 22 a 25, Lucas narra 5 defesas apresentadas pelo apóstolo Paulo, em momentos diferentes e para pessoas ou autoridades diferentes. Então, nós estamos aí, hoje nós vamos ver a penúltima defesa. Primeira, a defesa diante do povo, capítulo 22. Segunda, a defesa diante do Sinédrio, capítulo 23. Terceira, a defesa diante de Félix, capítulo 24. Quarta, a defesa diante de Festo, capítulo 25. E quinta, a defesa diante de Agripa, capítulo 26. E hoje, então, nós vamos ver aí a penúltima, a quarta das 5 defesas. Apareceu já aí a primeira figurinha, né? O pastor fala que eu capricho nas figurinhas. Então, você vê aí um suposto Paulo que vai apresentar aí acorrentado diante das autoridades. E ele vai falar, vai se defender em relação àquilo que ele faz, ao evangelho que ele prega. Então, Atos 25 é a nossa proposta nessa manhã, a defesa de Paulo diante de Festo. Eu queria começar a nossa aula falando um pouco justamente sobre esse homem diante do qual Paulo está, Festo. Ele era um governador, nós vimos na semana passada, ele foi o governador anterior a ele, era Félix, e agora nós temos o próximo. Eu trouxe aí algumas informações sobre esse homem que vai julgar o caso de Paulo. Então veja aí, consegui essa foto, essa figurinha aí, ele capricha, segundo o pastor Nelson. Veja a figurinha ou a foto do Festo. O nome dele é Pórcio Festo. Ele foi governador aí dessa região por um período curto, dos anos 60 a 62. Então, Atos 25, que é o objeto de estudo da nossa aula nessa manhã, então nós estamos aí cronologicamente falando no ano 60 depois de Cristo. Paulo já está no final da sua vida. Se nós estamos no ano 60, os estudiosos dizem e acreditam que ele foi morto no ano 67 depois de Cristo. Então Paulo viveria ainda mais 7 anos depois desse acontecimento aqui. Então ele governou de 60 a 62. Diferentemente de Félix, que é o anterior, um escravo que tinha subido na escala política até se tornar governador, Festo era membro de uma família nobre de Roma. Então, essa informação destaca aí a diferença entre um e outro. Félix era escravo. No entanto, o Festo vinha de uma família nobre, vinha da nobreza lá do Império Romano. Mais um pouco de informação sobre este homem que vai ter a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo. Veja só, embora mais consistente do que o mandato de Félix,
o governo de Festo foi meteórico, uma vez que ele morreu 2 anos depois de ter assumido o posto de governador. Então veja aí, ele assume no ano 60, morre no ano 62, um homem da nobreza, então tem um governo curto de 2 anos. Se fosse aqui no nosso país, por exemplo, que geralmente os mandatos têm 4 anos, ele nem completaria o seu mandato. Então a morte aí interrompe. Nós tínhamos lá em São Paulo, por exemplo, o Bruno Covas, que era prefeito da cidade, neto de alguém muito famoso, muito conhecido na política, mas que foi vítima de um câncer e lutava muito contra isso, e ele faleceu. Senão, certamente ele seguiria a carreira política aí e cresceria mais. Foi morto no dia 16 de maio de 2021, o Bruno Covas. E aí assumiu o vice, o Ricardo, que está até hoje. Então, você tem aí o Festo governa apenas 2 anos e ele faleceu. Então, é por isso que eu coloquei ali, ele teve um governo meteórico. Muito bem, é diante desse homem que Paulo estava, e é esse homem que vai julgar, e nós vamos ver se ele vai ser justo, se ele vai ser parcial ou imparcial, como é que ele se comporta diante do apóstolo Paulo. Vamos lá. Esboço de Atos 25. O capítulo está dividido em 3 partes, eu sempre gosto de mostrar o geral, e depois nós vamos detalhando as partes. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a defesa de Paulo, versículos 1 a 12. Segunda, a explicação do caso de Paulo. E terceira, a apresentação de Paulo ao rei. Então, essas 3 partes aí. A defesa, explicação e apresentação. São as 3 palavras-chave, as palavras que resumem o nosso capítulo. O capítulo tem 27, mas tem alguns detalhes muito interessantes aqui, assuntos, e tem inclusive um assunto polêmico que é tratado neste capítulo. Então nós vamos ver aí essas 3 partes aqui. Vamos então à primeira. Primeira parte, a defesa de Paulo. Acompanhe aí a leitura, eu vou ler o texto e depois eu vou destacar alguns detalhes muito importantes desta passagem. Versículos 1 a 12. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, depois de ter o Félix saído, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Porém, Paulo, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo,
tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Muito bem, vamos ver aí alguns detalhes. Às vezes a gente lê o texto rápido e algumas pérolas passam, mas eu quero extrair e resgatar essas pérolas aí com os irmãos. Então essa é a cena, Paulo foi chamado, ali está, na verdade, é uma representação, claro, né? Ali está Festo, seria o Festo, e vai aqui seria o rei Agripa e a Berenice. Então você tem um governador, Paulo está diante de um governador, do rei Agripa e da Berenice, ok? Então, cercado de soldados, acorrentados, ele é chamado, o tribunal foi estabelecido, então este seria o governador, esse tem uma coroa na cabeça, é o rei Agripa, e esta é Berenice. Essa é a cena, e todo o capítulo vai girar em torno dessa cena de Festo, Agripa e Berenice. Daqui a pouco eu vou contar quem é o Agripa, contar quem é a Berenice. Lembra da Berenice lá? Quem disse Berenice? Não tem um negócio assim? Tem uma loja assim, quem disse Berenice e tal. Daqui a pouco, não estou ganhando nada para fazer o merchan, mas vamos lá. Quem disse Berenice? Deixa eu ver aqui. Aqui. Muito bem, alguns detalhes que me chamaram a atenção aqui. Então, a primeira parte é a defesa de Paulo. Ele se defende diante do governador, o novo governador. E olha que interessante, o Festo assumiu o governo, o Félix governara 8 anos naquela região, ele sai, agora entra Festo, e o primeiro ato de governo de Festo, a primeira bucha, primeiro abacaxi, por assim dizer, é cuidar do caso de Paulo. É mais ou menos assim, ele vai dizer para o rei, olha, o Félix saiu e ele me deixou um negócio aí, um problema para mim, um abacaxi para eu resolver. Ele deixou, tem um homem aí, um homem, chamam de Paulo, ele é acusado de muitas coisas e é o primeiro ato do governo dele. Esse governo meteórico que ele vai ter de apenas 2 anos, a primeira coisa que ele precisa resolver é cuidar do apóstolo Paulo. Mas a decisão que ele tomar sobre Paulo o compromete. Se ele for justo, ele está enrolado com os judeus. Então, a primeira coisa, o primeiro ato é cuidar deste caso. Veja aí alguns detalhes. Nos versículos 1 a 3, o que acontece? Nós temos o pedido dos líderes judeus. O texto diz que quando ele assume o governo, ele governa lá em Cesareia e ele vai até Jerusalém. Porque ele começa o governo e ele deseja ter algum apoio. Ele quer apoio. Principalmente, e assim a gente vê isso até hoje, né? Os governantes, eles vão governar, vão trabalhar e eles vão costurando os apoios, as alianças, para que eles trabalhem, para que governem. E o Festo não era bobo nem nada, ele vai para Jerusalém e ele vai lá, ele quer o apoio dos religiosos. E quem ele procura? Ele procura os judeus, ele procura o Sinédrio, o tribunal eclesiástico judaico. Ele quer o apoio desses homens para começar bem. Agora, se a opinião dele, se ele for justo, ele está encrencado com os judeus, com o tribunal eclesiástico, o Sinédrio. Então, veja só, diz o texto, versos 1 a 3. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Ele chega em Jerusalém, as autoridades já pedem um favor, tragam Paulo para cá, vamos fazer o julgamento dele aqui. Mas a ideia, isso é a mensagem explícita. Isso é o que o governador está ouvindo. Mas a mensagem implícita é: tragam-no para cá e antes dele chegar aqui no caminho, na estrada, a gente mata ele.
a gente arma uma cilada. Na verdade, nós já armamos uma cilada e não deu certo. Lembra o sobrinho de Paulo? Ficou sabendo lá do problema e acabou contando lá para o comandante Cláudio Lísias. A mensagem explícita que passa e a mensagem implícita que depois nós vamos ficar sabendo aqui. Veja aí, por exemplo, a cilada no capítulo 23, olha só. Capítulo 23, versículo 19. Essa seria a segunda cilada já. Tomou pela mão o comandante e pondo-se à parte, é o sobrinho de Paulo, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema ou maldição, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, já tinha havido a cilada 1, e agora é o plano de cilada 2, e os judeus pedem para Festo: tragam ele aqui, para que nós o julguemos aqui. Veja aí os versículos 4 e 5, o governador não aceita a proposta, não aceita, a recusa do pedido pelo governador, veja só. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Ele parece que começou bem, né? Parece que começou bem, parece que ele percebeu a mensagem implícita, de que o objetivo deles é matar Paulo antes que Paulo chegue em Jerusalém no Sinédrio. O governador diz: olha, ele está preso em Cesareia, e o tribunal será instalado em Cesareia. Paulo podia ser julgado também em Jerusalém. O governador, ele tinha essa prerrogativa de fazer o julgamento tanto em Cesareia, como também em Jerusalém. Não seria errado fazer em Jerusalém. Só que em Jerusalém o julgamento está comprometido. Bem comprometido. Lá será um julgamento parcial. Então ele diz: olha, Cesareia, ele está preso lá. Aqueles que estiverem habilitados, desçam comigo, que imediatamente eu estabeleço o tribunal e a gente vê o que acontece aí. Muito bem. Versículos 6 e 7. As acusações dos líderes judeus. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. É aquela cena que a gente viu. Ele já está em Cesareia, e veja que interessante, né, no versículo 7, os acusadores estavam todo mundo em volta de Paulo, doidos para acabar com ele. Se pudessem linchá-lo, bater nele. Eles estão diante do apóstolo Paulo, mas eles não podem colocar as mãos nele. Olha só que cena. Paulo estava guardado, né, pelas autoridades lá, os soldados. Olha o verso 7. Comparecendo Paulo chegou, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém. Imagina esses homens, eles estão com sangue nos olhos. Esses homens fazem qualquer negócio para matar o apóstolo Paulo. E tem um detalhe. Já havia se passado 2 anos, lembra? Paulo ficou preso 2 anos, mudou o governador. Eles alimentaram essa raiva, esse ódio, essa amargura toda, 2 anos. Você provavelmente já ouviu falar que o tempo cura, não é assim? Eu tenho a impressão que o tempo não cura. Sabe quando você tem um problema com alguém? Você teve uma briga, uma discussão com alguém, aí você diz: não, deixa para lá. Deixa para lá porque o tempo cura. Sei não. Não parece curar. Veja, 2 anos se passaram, eles mostraram ódio por Paulo diante de Félix. 2 anos se passaram, eles estão rodeando o apóstolo Paulo diante de outro governador, e eles estão com sangue nos olhos. O tempo não cura,
o que não é tratado não é resolvido. É fato. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Jacó e Esaú, lembram deles? Jacó e Esaú tiveram separados, Jacó saiu fugido, lembra? Porque o irmão queria matá-lo. E aí a gente lê o texto rapidinho, mas a cronologia dos fatos diz que eles estiveram separados por 20 anos. 20 anos. A mãe dos dois, né, vendo os dois filhos brigando, e a mãe prefere mandá-lo para a casa do seu tio. É melhor que eu perca um do que os dois se matem aqui. Então ela tenta resolver o problema dos males o menor, que também não resolveu. E aí a mãe fala assim, olha, vá para a casa do meu irmão, você fique lá alguns dias até passar a ira do teu irmão Esaú. Alguns dias, e o Jacó acreditou nessa frase aí, mentirosa. Só que o texto bíblico diz que demorou 20 anos. 20 anos. E no dia que ele resolveu voltar, ele está com dois problemas. A mãe dele morreu. Nesses alguns dias, a mãe dele morreu. Ele não viu mais a mãe. E o segundo problema, 20 anos se passaram. E aí ele manda os parentes na frente e enche o irmão de presente. Eu dou presente e aí está tudo resolvido. Ele manda os parentes lá, os filhos, ele divide o grupo dele em bandos e enche de presente o Esaú. Porque 20 anos já se passaram, o Esaú está curado. Esaú não tem mais raiva de ninguém. E aí ele vai e manda os presentes lá, e um mensageiro vai na frente, volta e diz assim, olha, o teu irmão está vindo aí também. Você está indo ao encontro dele, o teu irmão também está vindo aí, e ele vem com 400 homens. Essa briga aí está desigual. É 1 contra 400. Jacó teme muito, porque o tempo não cura, o que não é tratado não é resolvido. 20 anos, e aí pela providência de Deus, eles se encontram, se abraçam, beijam, choram, mas não resolveu o problema também não, viu? Porque vai cada um para um canto, Jacó forma um povo, Israel, Esaú forma outro povo, os Edomitas. Os Edomitas, o Senhor levantou um profeta chamado Obadias para falar do problema da encrenca dos Edomitas. Aquele abraço, aquele beijo não resolveu o problema. E eu vou dizer uma coisa para você que vai chocá-lo agora, ou que vai surpreendê-lo pelo menos. O rei Agripa é parente do Esaú. Lembra daquele abraço lá? Meu irmão está vindo aí. Paulo está diante de um parente do Esaú. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. O rei Herodes, não é assim? Lembra dos Herodes? A família herodiana era parente dos edomitas, que o ancestral principal, o primeiro lá, é Esaú. Paulo estava diante de Festo, que é romano, mas estava diante de um parente do Esaú. E Paulo sabe da informação, ele diz assim, eu vou falar da minha fé judaica, eu vou falar da Escritura, vou falar do Antigo Testamento, porque você conhece a Bíblia. Paulo tem tato, ele sabe, ele aproveita, ele pega o auditório, ele sabe com quem está falando, e ele, daqui a pouco a gente vai ver aí, Paulo estava diante de um parente do Esaú, e a gente não fazia a menor noção disso. Veja aí, os judeus estão com sangue nos olhos, verso 7. Comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Depois, segue ali o verso 8, a fala de Paulo. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Uma paradinha rápida aqui, o que Paulo está dizendo é, eles estão fazendo muitas acusações diante de mim, duas principais. Se essas acusações fossem provadas, Paulo estava encrencado. A primeira acusação é uma acusação religiosa e uma acusação política. Paulo diz assim,
eu não pequei nem religiosamente falando, e também não pequei politicamente falando. Esses homens estão me rodeando com sangue nos olhos, querendo o meu mal. 2 anos se passaram e só aumentou a raiva, o veneno aumentou mais ainda. Mas eu queria dizer o seguinte, seu governador, eu não cometi nenhum pecado religioso e também não cometi nenhum pecado político. Foram exatamente essas 2 acusações que levaram Jesus para a cruz. Uma acusação religiosa e uma acusação política. A acusação religiosa é a blasfêmia. Ele blasfemou, ele diz que é Deus, ele diz que é uma das 3 pessoas da divindade. Ele diz que, João 10:30, eu e o Pai somos um. Isso é uma blasfêmia. Isso está previsto em lei. Moisés disse que o blasfemo deve morrer. Então, acusação religiosa. A segunda acusação é política. Jesus é acusado de sedição, é blasfêmia e sedição. Levou Jesus para a cruz. É o mesmo desenho que vai, se Paulo não tiver cuidado e habilidade nas palavras, é o mesmo desenho que já condenou Jesus, é o que vai condená-lo também. Então ele diz, olha, eles me acusam de blasfêmia, de profanar o templo, de falar contra a lei de Moisés, e também me acusam de sedição, as mesmas de Jesus, as mesmas. E ele seria condenado facilmente. Só que o governador é romano, o governador não está nem um pouquinho preocupado se Paulo fala de Moisés, se Paulo fala da lei. Agora ele ficou de orelha em pé quando falou assim, falou César, ficou de orelha em pé. Opa, César é motim, rebeldia, é sedição. Então, a primeira acusação não me interessa. Tanto é que o governador vai dizer assim, olha, eles estão falando aí que Paulo está defendendo, está falando o nome de um homem aí, de um morto chamado Jesus. É assim que Festo considera Jesus. Mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Olha, seu rei Agripa, eles estão acusando Paulo, acusam ele muito aí, porque Paulo defende um morto aí, um morto, Jesus, que segundo Paulo está vivo. É um morto que está vivo. A percepção religiosa do Festo é horrorosa. Daqui a pouco a gente vê. Muito bem, seguindo aqui, verso 9. A fraqueza do governador. Ele começou bem, dizendo que o tribunal seria em Cesareia, mas agora ele vai mostrar a sua essência. Aliás, a gente não consegue esconder muito tempo quem a gente é, não é verdade? Já repararam isso? Não tem como. Não tem como você segurar a máscara a vida inteira. Não tem como. Você pode até enganar por um tempo, mas ele começou bem. Ele falou, não, o CEP aqui é o CEP de Cesareia. Eu ia falar outro CEP aqui. Eu ia falar outro CEP. Que anula o julgamento, inclusive. Verso 9, a fraqueza do governador. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Ele tinha autoridade para tomar uma decisão e ele joga a pergunta para o Paulo, sabe por quê? Porque os acusadores que estão com sangue nos olhos, estavam diante dele, aí ele pergunta assim, você quer ser julgado lá em Jerusalém? Uma perguntinha bem assim, sorrateira, com segundas intenções, porque ele é legal, mas não é moral. Você quer ser julgado em Jerusalém? E os judeus estavam doidos para que Paulo dissesse sim. Agora, ao fazer essa pergunta, aparentemente inocente, o seu objetivo é ficar de boa com os judeus. Ele está no começo do governo. Se ele não tiver o apoio de uma fatia importante lá daquela região, ele está encrencado depois. Você quer ser julgado em Jerusalém? A gente vai para lá. Não faz o menor sentido. Agora, a gente já estabeleceu o tribunal, desceu todo mundo para cá, agora para tudo, a gente volta para Jerusalém. Mas ao fazer isso, ele não quer ser justo, ele quer ficar bem. Veja aí a palavra apoio. No versículo 9, e o seu antecessor fez a mesma coisa. Veja aí capítulo 24, quando ainda era o Félix.
24, 27. O governador era outro. 24, 27 diz assim: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. 2 anos se passaram, são 2 governadores diferentes, mas a ideia permanece a mesma: apoio. Não estamos falando de justiça, de isenção, de um julgamento justo, correto. Estamos falando de ficar bem na foto. É o que o Festo quer. Olha a resposta de Paulo. Paulo é firme. Versículos 10 e 11. Ele percebeu. Ele falou: estou encrencado. Se eu subir para Jerusalém, eu nem chego lá. Ele já percebeu. A firmeza de Paulo, versículos 10 e 11. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César. Convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável, isso aqui é uma alfinetada, concorda comigo? Ele está alfinetando o governador. Ninguém para lhe ser agradável, que é a pergunta: você quer ser julgado em Jerusalém? Ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, a firmeza do apóstolo Paulo. Paulo ele percebe e ele diz assim: o Senhor sabe que eu sou inocente. O Senhor sabe que as acusações não são verdadeiras. O Senhor sabe que eu não cometi nem blasfêmia e nem sedição. E por que o Senhor quer me levar para Jerusalém? Ninguém, para lhe ser agradável, pode fazer isso. Apelo para César. Apelar para César aqui é o último recurso. É apelar para o STF. Mas por que vocês estão rindo aí? Aí você fala: perderam, né? Perderam, né? Como dizia o teólogo, um dos teólogos lá e filósofo: perdeu o mané. Alguém disse lá. Aí você vai para a primeira turma ou vai para a segunda turma? Se for para a primeira, é inquisição na certa. Entendedores entenderão. Então, quando ele diz apelo para César, é o último recurso. Ele percebeu. Ele está diante de um governador, ele está diante de um rei, só tem uma pessoa acima dele: César. Agora, 2 detalhes aí, não briguem comigo, é só para citar, tá bom? Senão a aula vai acabar aqui agora. 2 detalhes para a gente pensar. Primeiro detalhe que me chama a atenção aqui, quando Paulo fala, é sobre pena de morte. E Paulo é a favor da pena de morte. Perceberam? Se eu sou culpado, apliquem a lei em mim. Esse é o primeiro detalhe. Paulo é a favor da pena de morte. Eu sei que é uma questão complicadíssima, não é nem o nosso assunto aqui. Você é a favor ou você é contra a pena de morte? É uma questão complexa aqui, não é o nosso caso. Mas, e o que a Bíblia fala disso? A Bíblia é a favor ou é contra a pena de morte? Eu vou dizer uma coisa para você, só para citar aqui: a Bíblia é a favor da pena de morte. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia é a favor da pena de morte. E eis que vos digo também, eu também sou a favor. Agora, a gente não vai discutir, que não é o nosso caso, mas no Brasil ia morrer inocentes e não sei o quê, tá, tudo bem. Mas eu estou só colocando um ponto que, de capa a capa, a Bíblia é a favor da pena de morte. Nós temos um apóstolo aqui inspirado, dizendo que é a favor da pena de morte. Nosso país não tem esse tipo de punição, a pena de morte não é assim. Tem a prisão, a pessoa ela é condenada a 400 anos de prisão. Já viram esse negócio? A pessoa é condenada a 400 anos de prisão, mas ele não vai viver 400 anos. Exato, primeiro que ele não vai viver 400 anos, né? E depois ele cumpre aí, ele é condenado a 400 e fica 4. Ou 3.
ou 5, aí depois sai, mas fecha parênteses. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Paulo é a favor da pena de morte. Uma outra discussão, eu também sou. Segundo ponto, apelo para César. Quem é César aí? Quem que é o César? O César foi embora, rapaz. O César estava aí agora há pouco, foi embora. Quem é? Ele está apelando para quem? Imperador. Quem é o imperador? Quem? César. Ah, isso. O imperador, ele está dizendo assim: eu estou diante de um governador, de um rei, ele vai já falar com o rei, ambos não vão resolver, e ele percebeu o negócio, então ele apela para a última autoridade. Ele diz assim: então eu quero ser julgado diante de Nero. Nero César, imperador romano de 54 a 68 depois de Cristo, que incendiou Roma. Nero teve a chance, ficou cara a cara com o apóstolo Paulo. Teve a oportunidade de ouvir o maior apóstolo, o maior pastor, o maior plantador de igrejas da história, o maior teólogo de todos os séculos. Nero teve a chance de ficar diante dele. Aliás, terá a chance, né? Porque ainda vai acontecer algumas coisas antes dele se apresentar. Mas aí você fala, mas o Festo não está dando bons sinais. Aí o rei também vai pisar na bola. Aí o Nero vai resolver. O Nero é pior. Exato. O Nero é pior, mas assim, é pior mesmo. O meu último recurso olha só, meu último recurso é o Nero. Está enrolado. Está enrolado. Mas a gente vai chegar. E aí o final do livro é como é que ele chega, como é que ele vai ter a audiência com o cara que é o mais importante da terra, do mundo. Ele é mau, ele é violento, ele matava pessoas, ele abria a barriga de grávidas para ver como que era lá dentro. Esse aí. Apelo para César. Verso 12, a decisão do governador. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu. Ele chama os conselheiros lá e falou: o homem, e aí? O que faz agora? Ele não quer ir para Jerusalém, ele já falou claramente, ele tem direito, ele é um cidadão romano, ele quer ir para César e procura lá o conselho. Ainda bem que o conselho está com letra minúscula aqui, não é o nosso conselho. E aí ele, o que vocês acham? Aí a decisão do conselho ele apelou para César apelaste, para César irás. Muito bem. Essa é a primeira parte. Então ele se defende. Vamos para a segunda. Vamos ler mais um trecho. A cena é essa daí, Festo de um lado, Agripa e Berenice. Vamos lá, segunda parte. Esse casal, Agripa e Berenice, ficaram sabendo que eles tomaram posse e foram fazer uma visita de cortesia lá. E aí Festo vai dar uma explicação. Eu tenho um homem comigo, o nome dele é Paulo, assim, assim, assim. Veja aí os detalhes. Festo explica para este casal quem é Paulo, ou o caso de Paulo. Verso 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, esse abacaxi, né? A respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente, olha só, a certo morto, chamado Jesus,
que Paulo afirmava estar vivo. Então vocês viram que ele não estava nem aí com Jesus, perceberam? Certo? Certo, morto. Que Paulo diz que está vivo. Olha só, olha a percepção dele, que tudo é percepção. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. O rei está curioso, o rei quer ouvir esse homem, porque esse homem causa um reboliço. Lá no capítulo 17, quando ele estava em Tessalônica, o pessoal falava assim: este homem que tem alvoroçado o mundo, chegou também até aqui. E Paulo causa a curiosidade, inclusive neste rei. O rei fala assim: eu também quero ouvir esse homem. Gostaria de ouvir o que ele tem para falar. E o governador: amanhã, se arrume, põe a sua roupa, põe um perfuminho, amanhã. Vamos ver aí alguns detalhes, então, que me chamaram a atenção. Festo expõe a situação para o rei Agripa. A princípio, diga-se de passagem, Agripa não foi para ver Paulo. Agripa foi fazer algo que é comum. Ele falou: olha, você foi designado, aliás, o Festo foi designado governador por Nero, pelo imperador Nero. E ele está fazendo algo assim de política de boa vizinhança. Parabéns, você foi nomeado aí. Eu vim te dar os parabéns e desejar que você tenha um bom governo. Que você tenha um governo longo não foi, né? Um governo longo, próspero, e são apenas 2 anos. Ele vai fazer uma visita assim de cortesia. E aí, como ele ficou lá alguns dias, o Festo falou: eu preciso falar com vocês. Tem um homem aqui, um preso, que o meu antecessor, ele deixou um abacaxi comigo aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre esse homem, sobre Paulo. Veja aí alguns detalhes. Então, versículo 13, a visita de Agripa e Berenice. 2 detalhes aqui para complicar a situação aqui na nossa vida. Quem é esse homem? Quem é esse cidadão aqui? O nome dele é Herodes Agripa II. É o nome dele, é o rei. Herodes Agripa II. E só um detalhe, né? Herodes não é um nome, é um título. Então, como por exemplo, o faraó. O faraó dos dias de Moisés. Faraó não é um nome, é um título. Como também César não é um nome, é um título. Então aqui ele vai recebendo nomes, títulos, né? Ele é Herodes Agripa II. Ele era filho de Herodes Agripa I. O seu pai, Herodes Agripa I, lá em Atos 12, versículos 1 e 2, prendeu Tiago e Pedro. E em Atos 12, nós já vimos, é dito, versículos 1 e 2, que ele matou Tiago, irmão de João, pegou uma espada e matou Tiago. E no dia seguinte ia matar o apóstolo Pedro. O pai dele, esse Herodes aqui, é filho de quem matou Tiago e ia matar Pedro. E na ocasião em que Herodes Agripa I matou Tiago e ia matar Pedro, esse Agripa II, ele era uma criança, ele tinha 6 anos de idade. Portanto, ele não poderia assumir o trono ainda. Então, o Agripa II vai crescendo. Quando se tornou adulto, o pai morre, o Agripa I, e ele assume. Então, esse Agripa aqui é filho de um assassino. Mas a família herodiana, a origem deles, eles são edomitas. Edomitas de Edom, de Esaú, de Gênesis. Paulo sabe que esse Herodes Agripa, o pai dele não é gente boa, mas Paulo sabe que esse Agripa conhece da fé judaica. Paulo vem de Jacó,
mas o Agripa vem de Esaú, então tá em casa, é irmão. Então esse é o detalhe. O pai, Herodes Agripa II, aí tem a Berenice. Quem disse? Berenice. Quando você lê esse texto aqui, você fala assim, quem é a Berenice? Quem? Aí você fala, é a esposa, claro. Foi a primeira coisa que eu pensei. É a esposa. Tem mais, ela não é só a esposa, ela é a primeira dama, né? Ela é a rainha. Se Agripa é o rei, Berenice é a rainha. Berenice é a irmã do rei. Irmã. E havia um burburinho na cidade de que o rei Herodes Agripa tinha um caso incestuoso com a Berenice. Quando você olha o texto, a primeira coisa você diz assim, a Agripa é o rei, Berenice é a esposa, natural, mas não é dito isso. Os estudiosos estão inclinados a entender que Berenice eles são irmãos, e que havia um caso escondido, e que o Agripa tinha um caso incestuoso com Berenice, com a sua irmã. Portanto, Paulo está diante de um governador que busca apoio dos judeus, um rei que o pai é assassino, e a esposa, o casal lá, eles são incestuosos. E ele tem que respeitar. Porque o próprio Paulo vai dizer em Romanos 13 que toda autoridade procede de Deus. Ele sabe disso. Paulo sabe quem é Berenice, sabe quem é Agripa, primeiro e segundo, sabe quem é o governador, mas ele está lá e fala assim, olha, eu sou inocente. Ele respeita, ele não joga nada na cara dessas autoridades. Muito bem. Vamos em frente. Então, versículos... Agora a gente já sabe quem é o Agripa, quem é a Berenice. Versículos 14 a 21, nós temos aí, Festo, então, vai contar a história. Então, eu fiz um resumo para vocês. Versículos 14 e 15, Félix diz, Festo, né? Félix deixou um homem preso, a gente sabe que é Paulo. Veja aí o próximo. É o resumo da história. Versículo 17. Festo diz, eu me assentei no tribunal para julgar a causa. Versículo 18. A sua suspeita não foi confirmada. Ele estabelece o tribunal, mas ele está desconfiado. Se o Paulo realmente for acusado de sedição lá, de motim, de revolta, ele vai ter a pena capital. Mas ele vai, conversa, e ele diz para o rei, eu suspeitava, lembra do suspeitei desde o princípio? Mas aqui não deu certo. Versículo 19, ele diz para o rei, não era nada do que eu imaginava, a questão era religiosa, porque Paulo fala de nomes, de lei, e fala de um certo morto, chamado Jesus. Ele morreu, mas Paulo diz que ele está vivo. Então ele não dá a menor importância para Jesus. A doutrina da ressurreição também não tem um mínimo valor para ele. Essa é a percepção dele. Versículo 20. Ele estava perplexo com o caso, porque a ideia da perplexidade é o seguinte, o Festo entende das leis, mas não entendia nada do judaísmo. Não entendia de Abraão, Isaac, Jacó, não entendia dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, não entendia do porquê que Jesus sofreu, foi para a cruz, foi morto, ressuscitado, qual a necessidade da ressurreição. Ele está perplexo com o aspecto religioso. Ele não sabe nada, mas ele está diante de alguém que sabe. O rei sabe. O rei é parente do Esaú. O rei sabe. Então ele conta também na expectativa, falou assim, bom, eu vou contar o caso para você, quem sabe você, como você entende mais de religião do que eu, quem sabe você não me explica. Muito bem. Versículo 22. O rei diz, então eu quero ouvir esse homem. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Muito bem.
ele dá a explicação, então agora a gente vai apresentar o convidado. Mais uma vez aí, veja a cena, a terceira parte. Mandem trazer Paulo. A apresentação de Paulo ao rei Agripa II, filho de Agripa I, versículos 23 a 27. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte, como ele suspeitava lá atrás. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, Nero César. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e mormente atua, ó rei Agripa, para que seja feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Perceberam aqui? O governador fala assim, olha, ele apelou para César, eu preciso fazer uma carta, eu preciso fazer um documento, e esse documento vai ser lido pelo imperador, Nero, mas eu não sei o que escrever. O que eu ponho na carta? Porque, veja, vou mandar uma carta lá, uma carta incomodar o imperador, aí chega lá, ele fala assim, não, isso aqui é Paulo, ele defende a lei de Moisés, ele crê em Abraão, Isaac, Jacó, José, ele crê em Davi, Salomão, ele crê num certo homem que ele diz que está vivo, um Jesus que está morto, mas está vivo. Ele crê na Bíblia, ele crê na sola Escritura. Imagina o Nero lendo isso. Então, olha, eu preciso escrever uma carta e eu não sei o que colocar na carta. Vou trazer ele aqui e você ouve ele e quem sabe, como você é versado, como você tem um pezinho lá, quem sabe você não pode me ajudar. Porque ele diz assim, olha, eu não posso mandar um prisioneiro para o imperador e não colocar a acusação. Coloca lá, excelentíssimo Nero, aí coloca as acusações. Número 1, sola Escritura, solos Christus, não tem como. Então veja aí alguns detalhes na parte final aqui. O governador apresenta o apóstolo ao rei Agripa II. Versículo 23, há alguns detalhes que me chamam a atenção aqui. A audiência com pessoas importantes. Isso aqui é curioso, no versículo 23. Todo mundo reunido, as pessoas importantes da cidade com grande pompa, com roupas finas, talvez de linho, o rei com a coroa na cabeça. Gente, as pessoas mais importantes da cidade, a audiência, o tribunal estabelecido ali, instalado. Do outro lado, Paulo, talvez sujo, mal vestido, acorrentado. O que foi que Paulo fez? Qual o pecado que ele cometeu? Vocês já viram a capacidade que o mundo tem de inverter as coisas? Pensa comigo, irmãos. Jesus falou sobre o seu primo João Batista e falou assim, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Não foi assim que Jesus falou? E como que João Batista acabou? Acabou morto, porque estava falando a verdade, denunciando a verdade. Aliás, eu sempre falo assim, você quer arrumar encrenca para a sua vida, dê a sua opinião. Martin Luther King, assassinado em 4 de abril de 68, disse,
Se você quer declarar guerra com alguém, não precisa pegar em armas, basta você dar a sua opinião. É desse jeito. Em 68 ele já dizia isso. E Jesus diz, olha, dentre os nascidos de mulher, ninguém é igual a João Batista. O homem mais espetacular, um homem grande, acaba morto sem cabeça, e as pessoas ruins estão no trono. Há uma grande pompa, pessoas ruins, incestuosas, violentas, assassinas, e Paulo talvez numa cadeia, cheirando mal, com correntes, mas o homem mais sábio, mais inteligente, o maior teólogo, o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas, o nosso estado tem o nome de São Paulo, por causa dele. Talvez ninguém tenha tido uma mente como esse homem. Ninguém. Veja aí então 23. Então 23 é a audiência. 24 e 25. Festo, para resumir, Festo diz que não via culpa nele. E aqui eu lembrei de alguém, né? Versículos 24 e 25. Eu não vejo culpa nele. Pilatos fez a mesma coisa. Diante de Jesus lá, a multidão pressionando ele. Ele vai uma vez, sai, volta, sai. Ele faz 3 vezes. O que eu faço com ele? O que eu faço? E ele diz, eu não vejo culpa nesse homem. E o Pilatos diz assim, ele já estava quase resolvendo, né? Eu vou mandar açoitar e vou mandar ele embora. Não era uma boa coisa um açoite romano. Eu vou mandar açoitar ele, aí ele vai ficar com medo do tamanho da surra, né, lá na minha terra, da pisa que ele vai levar, e aí ele não vai fazer mais isso. Eu não vejo culpa. Não, mas crucifica. Para piorar ainda mais o Pilatos, a mulher dele teve um sonho, lembra do sonho lá? A mulher dele falou assim, se fosse você, eu não me envolvia com esse homem não. Tive um sonho ontem à noite, um negócio assim, sofri muito por causa desse justo. Aí o cara já está em pânico, aí a mulher dele deixou ele pior ainda. Certo? Não vejo culpa. A mulher diz, olha, eu sonhei, não se envolva. E aí o texto diz, e Pilatos lava as mãos, querendo contentar ou querendo agradar a multidão, soltou Barrabás. É incrível. O Festo diz, eu não vejo culpa nesse homem, mas ele não tem firmeza também. Se você é inocente, o que você tem que fazer? O que tem que acontecer? Solta. Versículos 26 e 27. Aí ele diz para o rei, olha, é o seguinte, eu preciso fazer um relatório para mandar para o imperador, porque não dá para mandar somente acusações religiosas. Versículo 26, olha só, tem um detalhe interessante aqui, ó. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Veja a palavra rei aqui, rei. O governador falou assim, eu trouxe Paulo diante da tua presença. Paulo estava diante de um rei, do jeito que Deus falou. A agenda de Deus está sendo cumprida paulatinamente, gradativamente, do jeito que Deus falou. No dia da conversão de Paulo, Deus falou assim, você vai comparecer diante de governadores e de reis. Irmãos, é a primeira vez que Paulo estava diante de um rei. A primeira vez. Cujo pai é assassino. Veja lá, Atos 9:15, rapidinho aí. Vamos voltar. Do jeito que Deus havia agendado, está se cumprindo. Atos 9:15, no dia da conversão. É a primeira vez que Paulo estava diante de um rei, como Deus havia dito, anos antes. 9:15 diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim, falando com Ananias,
Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, ele já fez isso, e perante reis. É o primeiro. Depois não só rei, mas do imperador, Nero César, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esse é o primeiro detalhe. E no versículo 27 ele diz, eu preciso colocar as razões aí, como dizia o professor Girafales, né? Porque causa, motivo, razão, lembra disso? Porque causa, motivo, razão ou circunstância, dizia o professor Girafales, que no momento de fraqueza era chamado de mestre linguiça. Lembra disso lá do seriado Chaves? O Chaves era muito legal. Gostei do Chaves, o Daniel era pequenininho, eu fazia ele assistir o Chaves também. Muito bem. Porque causa, motivo, razão ou circunstância. Versículo 27. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Então, Paulo estará diante do rei, mas isso na semana que vem. Félix, o primeiro governador, Festo, o segundo governador, e agora ele vai falar na presença de um rei, conforme Atos 9:15. E aí vocês aguentem aí, semana que vem eu conto tudo para vocês, se Deus quiser. Rapidinho aqui, então esse é o resumo, a defesa, explicação e apresentação. Algumas lições, o que o capítulo 25 nos ensina, em termos práticos. Olha só, isso tem tudo a ver com a sua vida e com a minha, rapidinho. 3 lições. Primeira, ser perseguido por causa de Cristo. Essa é a primeira lição que o capítulo nos ensina. Você e eu podemos ou seremos perseguidos, não por sermos injustos, assassinos, ladrões, não por sermos parecidos com Barrabás. Pode acontecer com você e comigo de ser perseguido simplesmente por você ser um discípulo de Jesus. Já está muito claro aqui em todos os capítulos que vimos que Paulo não cometeu nenhum pecado. Mas qual é o erro dele na cabeça das pessoas? Ele é um discípulo de Jesus. E Paulo vai dizer em 2 Timóteo, acho que é 3,12, um versículo preocupante inclusive, ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No Sermão do Monte, Jesus havia dito, bem-aventurados sois quando por minha causa, lembra? Vos injuriarem e mentindo contra vós disserem toda sorte de coisas erradas a respeito de vocês. Então é perfeitamente possível você ser perseguido só por dizer, eu sou de Jesus. Isso é uma lição. Segunda, é preciso usar o nosso direito para se defender. Essa é uma segunda lição que o capítulo nos ensina. Paulo era cidadão romano. Ninguém podia bater nele sem perguntar o nome dele. Ele já está num tribunal, aparentemente condenado, mas ele tem um recurso acima. A gente precisa usar os nossos direitos para nos defendermos. Você e eu temos deveres? Sim, mas também temos direitos. Somos cidadãos de uma dupla cidadania, dupla pátria. Somos brasileiros, mas também pertencemos a uma cidadania celestial. Você pertence também a Jerusalém Celeste. Paulo pega essa imagem lá em Colossenses 3 e vai dizer assim, olha, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então você está aqui, você não é daqui, você tem uma cidadania lá em cima, mas enquanto estivermos aqui, é preciso usar os nossos direitos. Eu quero o meu advogado. É preciso que usemos os nossos direitos. E a terceira, isso daqui é impressionante. Talvez vocês vão dizer que isso não tem hoje. Perceber os interesses das autoridades. Já viram? Que é o mesmo.
Não mudou nada. Só muda o nome, só. Era o Félix, aí o Félix falou assim, eu queria agradar os judeus. Aí vem o Festo e ele diz assim, eu queria agradar os judeus. Aí o Pilatos diz assim, ele é inocente, mas eu quero agradar a multidão. E as nossas autoridades hoje fazem as mesmas coisas. É preciso perceber os interesses, o que é dito explicitamente, o que não é dito, o jogo de interesses, de poder, a busca, o ego, o dinheiro, é um negócio complicado. A gente precisa ter esse tato de perceber os interesses das autoridades. Quem dera se nós tivéssemos autoridades que pensam nas pessoas, no pobre, nos necessitados, em fazer justiça. Quem dera que nós tivéssemos autoridades assim. Mas o slogan de hoje é interesses escusos, escondidos, são frases como pagando bem que mal tem. Teologia bem reformada, né? Ou deformada, né? Então, ser perseguido, número 1, usar os nossos direitos e perceber os interesses esquisitos das autoridades constituídas. É preciso respeitá-las, mas é preciso conhecer os nossos direitos também.